um dos grandes mistérios da língua portuguesa é a razão por que dizemos muito, mas escrevemos algo como muito, sem ter lá nenhum sinal a dizer que aquele ditongo é nasal. Por que razão é que isto acontece? Eu já expliquei isto várias vezes, mas a pergunta continua a aparecer, por isso decidi explicar de novo. Temos de falar disto em duas partes. A primeira, por que razão é que nós dizemos assim, e a segunda, por que razão é que escrevemos assado. Então, nós dizemos assim porque, tal como em muitas outras palavras, aquele som me inicial invadiu as vogais. Aconteceu mesmo em mãe, por exemplo, em outras palavras. Portanto, a consoante nasal, o me é uma consoante nasal, o som ressoa no nariz, aquele me acabou por espalhar a nasalidade pelo ditongo. E ficámos com muito. E aparece, ao longo da história da língua, por vezes, casos em que temos a própria escrita com um til lá no muito. Então, por que razão é que não está lá o til? Bem, quando a nossa ortografia foi definida de forma sistemática em 1911, quem definiu a ortografia pôs mesmo uma nota a dizer que aquela palavra se lê muito, mas escreve-se muito. E porquê? Porque é a única palavra, aquela e as derivadas, muito, muitíssimo, muita, muitos, muitas, essas palavras são as únicas palavras da língua portuguesa em que aparece este ditongo nasal particular, E eu sei que algumas pessoas vão dizer, então, e em ruim? Bem, na pronúncia que deu origem à nossa ortografia, ou melhor, que foi a pronúncia em que se baseou a nossa ortografia, ruim é um hiato. Ruim. Eu sei que alguns falantes de português leem ruim, da mesma forma que muito, mas a ortografia foi baseada noutra pronúncia. Por isso, para as pessoas que fizeram ortografia, aquele era o único caso, e decidiram que haveria de ser uma exceção, porque senão tinham ou de pôr um til no U, que seria a única palavra que tinha o til no U, ou então teriam de criar um ditongo nasal decrescente que seria assinalado com 3 letras, o que também seria um caso único em toda a ortografia. E por isso decidiram, exceção por exceção, põem lá numa nota a dizer que muito lê-se de uma maneira, mas escreve-se de outra. E não nos podemos esquecer que a ortografia não representa de forma, como é que eu ia dizer, precisa a oralidade. A ortografia é, de certa maneira, uma abstração dessa oralidade, mas isso fica para outro vídeo. Pronto, esta é a solução para o mistério. Foi uma decisão, em 1911, que está escrita na lei.